Meus irmãos, saudações de paz. E o pastor Nielsen Gonçalves disse em um podcast que ele foi obrigado a desabafar com eleitores do Lula, porque eles chegaram a dizer que até o auxílio emergencial no período de exercício do presidente Jair Bolsonaro foi dado pelo próprio Lula enquanto este estava preso. E ainda disse: vocês têm a vida que merece. Acompanhem conosco. Se você é do Sul, se você é de São Paulo, Minas Gerais, se você é dessa ala aqui, se você é dessa região, onde, né, do Goiás pra cá, ali, Tocantins pra cá, vamos ajudar, Tocantins pra cá, é uma realidade. Agora, se você é do Maranhão e votou no Lula, você merece o que vive, porque você vê que eu nem toco no nome desse homem, mas quando como você falou, quando eu coloquei o pé no Maranhão pela primeira vez, que eu fui pregar, acho que uns 8 anos atrás, que eu pensei, o Nordeste deve ser, né? Porque esse homem endeusado lá, graças a Deus hoje, as próprias eleições de 24, que foi em Fortaleza, que ficou ali, né? Quase que o menino levou, se não dele agora, quase que o André levou, e outras cidades significativas no Ceará que eles perderam, então eles sabem que tá acabando o reinado da mentira, mas você que é do Maranhão, você que é do extremo do Maranhão, porque eu conheço o Maranhão, eu conheço a cidade do Maranhão que não tem uma rua de asfalto. Eu conheço esse lugar uma vez que eu fui com a minha esposa, a única vez que ela foi comigo, que eu queria mostrar para ela, que eles nos levaram em Centro Guilherme. Nos levaram numa casa de uma mulher simples que não tinha piso. Chão batido. Chão batido, nós entramos ali, sentamos, e ela colocou um peixe assim, 4 pedaços de peixe assim, com a pastinha de água assim, a minha esposa, o que eu faço? Eu falei, pega o peixe e come. Então nós temos estrutura para enfrentar isso, pega o peixe. Né? Mas aquele lugar é assim por causa do quê? Por causa dos políticos. Já que você tocou no assunto. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. É que você citou Maranhão, já me deu indignação, irmão. Bateu? Quando você fez aquelas agendas pra mim e eu saí naquelas vans, estradas esburacadas, eu não quis nem voltar mais. Mas continua que você tava falando do Maranhão lá. Eu vou contar algo aqui e nós retomamos. 30 segundos. Ah. Eu não estou generalizando, tá? Porque eu tenho agenda lá no Nordeste. Lembrou, né, irmão? Lembrou. Mas essa fase já passou. Eu acredito que já passou. Mas o nordestino, ele era tão cego pelo Lula. Eu vou lhe contar algo que você só vai acreditar porque você me conhece. Eu estava dentro de uma van no período da pandemia. E o Lula estava na cadeia. Estava preso. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, me sinal. Bem aqui do ladinho. E o Léo ia visitar ele lá. O Léo ia visitar ia ele. fazer vigília. De orações pra Deus perdoar ele. É, pra Deus livrar, tirar ele da cadeia. Meu Deus. Aí... E eu estava dentro de uma van. E a gente mandando que tá assistindo aqui. Eu estava dentro de uma van. E aí eu tenho um costume, se é meu, não sei, talvez pudesse melhorar. Se eu estou numa roda onde eu acho o assunto muito extremo, ou de muita ignorância, que eu tenho informação para desequilibrar, para trazer clareza, esclarecimento, mas eu vejo muito pico de ignorância, eu não consigo entrar. Por exemplo, alguém sentar aqui e falar, Jesus está voltando, esse negócio de comprar carro para casa, que Deus, eu já não consigo entrar. Eu já acho um extremo de ignorância tão absurdo que eu me sinto incapaz de entrar. Eu tenho argumento e material humano para apresentar, mas eu não consigo. E eu estava dentro daquela van e eles debatendo, porque o Bolsonaro estava dando R$600 de auxílio, né? E a gente sabe que ele queria dar 300 para casa que tivesse mais filhos e tal, ia acabar dando 600, mas ele queria fazer com que muitos, como fizeram, não tirassem dinheiro ilegal do governo. E, enfim, naquela discussão, o Bolsonaro e o governo federal estava dando R$600, eu dentro da van, aí conversas absurdas aqui, outras boas, né? O contexto nordestino dentro da van, mas tinha um bolsonarista ali, outro mais ou menos, mais o clã ali em si, lulista e tal, aí uma senhora quieta, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, alguém sensato aqui nessa van. Não é só eu. Eu e essa senhora aqui, nós estamos dando exemplo. Essa mulher é um exemplo. Daquela pouco ela falou, posso falar? Eu falei, agora vem falar de sabedoria. Ela vai equilibrar tudo, eu nem precisei falar. Vocês não sabem, mas eu sei. Quem está dando esses R$600 é o Lula de dentro da cadeia. Sério? Aí eu falei, quase que eu fiz igual o Didi. Bom, eu falei, cara, a única que eu achei que ia salvar é a pior. Ou seja, eles eram tão ignorantes com a cegueira do populismo que ele criou pro Nordeste, que eles achavam que eram felizes no pingo que ele servia, na migalha que ele estendia. É que é uma seita, né? E as pessoas acabam seguindo cegamente. A esquerda se tornou uma seita no Brasil. O lulismo se tornou uma seita no Brasil. O que é uma seita? Todo mundo pode dizer que tá errado, mostrar, mas a pessoa continua seguindo cegamente. Irmão, Henri Cristo, ele tem adeptos, tem fiéis. Sim. Tem aquelas mulheres, pô, que saem seguindo. O Henri, velho. O Henri. Cristo, cara. Tem seita. O Lula, irmão, o Lula. Assim, É muito do que você deu exemplo da tua infância, né? Sim. Aí chegaram com um pouco que o pessoal podia ser muito e acabou criando tudo isso. Mas é a mesma coisa da história de Hitler. Certo dia, o Hitler tá com seus agregados associados, trabalhadores lá, e aí ele pega um frango na mão e começa a despená-lo.
despendo o frango todinho, todo. O frango fica todo ensanguentado. Aí ele pega uma sacola de milho, e aí vai colocando os punhados de milho no chão, faz como se fosse uma trilha. Aí depois pega o frango que estava em suas mãos e leva à distância aonde estava o início da trilha de milho. E aí ele chegou para os seus associados e disse assim: sabe como você consegue liderar e ter o povo e a massa com você? É desse jeito. Você tira a sua dignidade, você tira tudo o que eles têm, tudo. Deixa eles totalmente na miséria. De repente você só vai oferecendo aquilo que ele necessita, que é migalhas de milhos, e mostra da onde está vindo, que era ele que estava com milhos nas mãos. Aí de repente vem o frango comendo os milhos e vem comendo a mão de Hitler. Ou seja, o PT ele faz isso. Ele tira a dignidade, tira a moral do povo, deixa o povo na miséria, na pobreza, aí dá benefícios, auxílios, para que o povo continue escravo do governo e escravo dessa seita miserável. Eu não sei se alguém já veio aqui. Se não veio, pra quem não sabe, eu já fui assessor parlamentar, gostava de política, amo política. Só não ser vereador, repito, mais uma vez, ou deputado, repito. Porque minha esposa nunca apoiou esse projeto. E eu entendo que aquilo que nossa esposa não apoia, naufraga. Acho que você pensa igual também. Então, mas eu sempre amei essa área. Então, tudo que você perguntar que aconteceu ontem, eu vou te dizer. Só se for algo muito sumário, assim, muito distante. Mas eu vou te dizer. De maneira que, talvez, não sei se vier alguém aqui pra dar um pano de fundo político, como eu vou dar aqui, talvez, nesses 30 segundos, 1 minuto, que eu vou dar aqui agora. Vai ser igual pregador, né? 30 segundos, 1 minuto. É porque senão a gente explora um assunto aí de repente eu vou terminar. E não termina. Já tô terminando, né? Mas aonde foi que se criou a lenda Lula populismo? E muita gente não sabe explicar. Muita gente me pergunta como que eu tenho amizade com, por exemplo, o pastor Francisco, que é também seu amigo, é nosso amigo, é amigo de muitos pregadores, e ele é Lula. Sindicalista. Ele é sindicalista. Quando eu falo que ele é Lula, aí fica meio assim. Quando eu falo que ele é sindicalista, aí já muita gente perguntou como é que você fala que ele é crente, que ele é isso, que ele é aquilo outro. A minha resposta é uma só. Eu falei, olha, a Bíblia diz que você conhece as árvores pelos frutos, né? Eu vou dar uma explicação significativa do pastor, antes de dar o pano de fundo político aqui. Primeiro, o pastor Francisco acredita 100%. Eu penso que ele já está se desequilibrando, mas ele ainda tem 70% ali. Ele já foi liberto 90%, pastor Francisco. Foi liberto 90%. Jesus está fazendo a obra para libertar mais 10% agora e tu se livrar. Como o Lula tá caindo, já tá nas últimas também, são os 10%. Mas brincadeira à parte, o pastor Francisco acredita no que ele viu. Então é o que eu vou falar aqui do pano de fundo. Ele acredita no que ele viu, como aquele Lula que defendia os pobres, defendia isso, porque o pastor Francisco, como muitos, meu pai, muitos que vieram da classe pobre, e tiveram a oportunidade no Lula 1, que é chamado, né, agora Lula 3, no governo Lula 1. Então ele acreditou naquela fala, naquela onda, surfou também, como muita gente surfou na do Bolsonaro, surfou naquela fala do Lula, naquelas ações populistas, eu já vou explicar também, e isso até hoje soa como verdade pra ele. Então eu sempre explico, o Lula é a mentira das verdades do pastor Francisco. Por quê? Porque o pastor Francisco é um presidente sindicalista, ele poderia ter caminhonete, ele poderia ter carro, você conhece ele ajuda os pregadores. Sim. Ninguém faz o que ele faz, é algo extraordinário, ele busca o no aeroporto, ele vai, ele ajuda financeiramente. Então ele é esse assistencialismo verdadeiro da mentira que o Lula é hoje, que o Lula não é mentira. E todas as vezes que o pastor Francisco quer falar algo assim, outro, hoje ele não consegue falar, tá difícil pra falar, né? Ele não consegue. Não tem como. Mas quando ele viu algum movimento positivo que ele tentou falar, eu me calei, por respeito a ele. Porque ele vive uma verdade da mentira que é o Lula. Ele vive um sofisma. Meia verdade. Meia verdade. Então, como é que explica Lula? Eu vou explicar. Fernando Henrique Cardoso assume o país com 912 de juros, de inflação. Porque veio daqueles desmandos do Itamar Franco que tentou arrumar do impeachment do Collor, né? Collor foi a 1.000 e poucos, enfim. O Fernando Henrique pegou a 912 e trouxe para 13. Então teve o quê? Correção fiscal no país. O Brasil, escute bem, o Brasil pegou 912, trouxe para 13 e toda a correção fiscal do Brasil o Fernando Henrique fez e os padrões, a ação fiscal de entrada de instituição privada, seja o que for, ficou 0 a 0. Quando o Lula assume, o Brasil não tinha nada, mas não devia nada. O que ele fez? Ele pegou os limites, fez acordo com os bancos e liberou crédito. Primeira vez que o brasileiro viu crédito. Então quem nunca teve carro teve, quem nunca teve já viajou. Isso aconteceu. Só que foram movimentos criados no governo Fernando Henrique. E eu provo. O Bolsa do Lula era o Bolsa Escola. O Luz do Campo, para todos, é o Luz do Campo. Então ele só mudou o nome porque ele é populista. Você viu que o Bolsonaro veio pra eleição e ele não usou nada, Pix, não usou nada, não fez nada. Ele pagou a televisão uns 4 anos. Já o Lula potencializa o nome dele, chora numa entrega de casa, que o Bolsonaro e o Zema mandam entregar, deixa eles entrar lá e ele vai lá e pega na mão da tiazinha. Chora, ele é populista. Então essa ideia se criou no Nordeste. Porém, no Lula 2, ele viu que dava pra ficar no poder e criou o quê? Chamado, a Lava Jato expôs isso, criou um nome chamado Projeto de Poder. Qual o projeto de poder? Vou tomar a América Latina e vou colocar o socialismo. Tem vídeo no YouTube, só assistir. O que ele fez? Criou o Foro de São Paulo. Pra quem entende, criou o Foro de São Paulo. Com o Foro de São Paulo, ele fez o quê? Tem que potencializar as ditaduras. O que ele fez? Ele pegou as empreiteiras e destinou pra esses países. Nicarágua, Cuba, Venezuela e mandou construir. Belo Horizonte, você já foi lá pregar? Não tem metrô até hoje. Goiânia, eu moro lá, não tem metrô até hoje. Vai ligar as cidades rapidinho, poderia ligar, fazer um pregador e em umas rapidinho pregar e voltar ali. Não tem. Mas Nicarágua, Cuba, Venezuela, até hoje o BNDES não recebeu nada. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso por quê? Porque o Lula 2 teve que criar um projeto de poder. Foro de São Paulo, para alimentar as ditaduras, fortalecer a América Latina e sustentar ele. Só que, quem vai sustentar? As empreiteiras. Te dou as obras, as empreiteiras, falta o dinheiro. É aqui que entra a Lava Jato. A Lava Jato pegou a movimentação das empreiteiras, aí veio o Petrolão, e aí veio a queda, né, com o Moro derrubando o governo, na verdade, derrubou o Dilma, caiu cada pedalada, né? Mas as empreiteiras derrubou o Lula mesmo, né? Colocou ele na cadeia. Então, o que nós temos hoje? Para não querer bater ninguém, né? Mas um pastor assumiu uma igreja.
vai ministrar a palavra de Deus, o evangelho, e defender Lula, ele tem que defender as pautas do Lula. Porque se eu bato numa mesa e falo, Fábio Santos é meu amigo, se você for um estudador, tem que sustentar, se você for um trabalhador, tem que sustentar. Então, se eu sou um apoiador de Lula, eu tenho que sustentar as pautas do Lula. E aí, pastor Fábio, como é que fica? Então, nisso aí não tem como você nem dizer que é cristão e ser lulista ao mesmo tempo. Ser de esquerda e ser cristão é antagônico, pô. Não tem como. Ou você é cristão ou você é de esquerda. Porque a esquerda defende todas as ideologias que é antagônica ao evangelho e às escrituras. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, o meu princípio é contra o aborto, e eu digo que voto no PT se eles são favoráveis ao aborto? Você sabia que a minha família já votou no Lula? Você tá dizendo, não acredita. O meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs. Você sabe quando eles deixaram de votar? Quando? O meu pai, eu me lembro como hoje, eu sempre questionava. Na minha adolescência, sem ainda ter estrutura para dizer eu tenho renda, eu pago imposto, né? Eu era apenas um adolescente, mas eu questionava algumas coisas já. Mas quando meu pai deixou de ser, de fato, foram 2 acontecimentos que mudaram. Primeiro, minha irmã professora, minha outra irmã formada, você sabe que as universidades foram doutrinadas, né? Pra ala da esquerda. Então, minha irmã professora, minha outra irmã se formou em administração, minha mãe acompanhava meu pai nesse sentido, meu pai trabalhava no transporte público, então via os movimentos, né, dos sindicatos. E aí, quando que isso mudou, de fato? Com 2 acontecimentos. Primeiro, quando começou a ficar notório as pautas que o Lula defendia, porque era tudo camuflado. Mas quando conquistou o poder do América Latina fora de São Paulo, aí ele foi pra cima. Aí o meu pai começou a se assustar, né? Aborto, drogas, principalmente com o apoio do PSOL, que é uma chamada de extrema esquerda, né? Que eles não falam que são, mas é extrema esquerda, defende o bandido claramente. E, então, isso começou a assustar. Mas o segundo, a minha família se reuniu, eu não vou dar nomes aqui, mas ela se reuniu pra comprar um espacinho de terra. Aí, meu pai entrou junto, né? Todo mundo, vamos lá, vamos apoiar e tal. Aí compraram, aqui em 4 Barras. Aí, na plena segunda-feira, eles estão lá, fazer o meu milhinho, vou fazer o meu milhinho, comer o meu milhinho, minha vidinha. Aí sabe quem chegou? MST. Bom dia, MST. O que foi? A gente dá quanto tempo pra vocês se retirarem? Eu não entendi. Não, pra vocês se retirarem. Até agora é nossa. E a minha família perdeu a terra. É mesmo. Quando eu cheguei em casa, o que pode? Vamos orar? Deus vai tratar. Eu falei, o que houve? Não, porque o senhor falou, não, mas vocês não tem que estar nervoso nem orar não. Mas por que vocês votam nele? Vocês votam no homem que apoia o MST, vocês têm que ir lá votar nele de novo. Aí minha mãe, lembra da minha mãe, respeita seu pai, meu filho. Eu falei, não, mãe. Eu falei, não, você... Aí parou. Então... Mas você também tinha votado nele, né? Nunca votei. Nunca coloquei 13 na... Tá tendo repercussão aí por causa de uma menina, né? Você viu no YouTube? Tá tendo repercussão aí por causa da menina. Tem. O pai... Eu coloquei... Você colocou, 12 né? mais 1, né? 12 mais 1. É a filha do pastor Jonas ali de Pontal do Sul. Ah, aqui no Paraná, o pastor Jonas. Do Pontal do Sul. Ela fez 13 anos. Não queria colocar e ela 13. não quis colocar 13. Ela colocou 12 mais 1. E aí o pessoal tá... Os petistas mesmo, tá batendo. Então, pessoal, você acompanhou aí mais um podcast, né? Eu acredito. Deus abençoe sua vida, pastor Nielson Gonçalves, né? Deixando aí expresso aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele viu e ouviu. Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse vídeo seja um vídeo informativo e que também possa trazer edificação à sua vida. Sigam o nosso perfil, tá? Para mais conteúdos como esse, para mais informações.